galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, né? Meu nome é Cleidson e gostaria de compartilhar com vocês o meu QR Code, né? Peço a vocês que possam fazer aí uma doação de qualquer valor através desse meu QR Code que está aí na tela, que de certa forma qualquer quantia para mim vai ter muito valor, porque como vocês sabem, para ajudar, né, no meu trabalho aqui da criação de vídeos, para que eu possa trazer mais vídeos de qualidade e para que o meu canal possa crescer, beneficiando assim a todos vocês do, do YouTube. Beleza, galera? Então peço aí a colaboração de cada um de vocês e desde já agradeço a todos, né? Que vocês possam fazer um bom proveito aí do conteúdo. Beleza, galera? Então vamos que vamos. Quem anda de ônibus hoje em dia não imagina o que era pegar busão nos anos 90. Esse vídeo de BH em 1995 é um verdadeiro túnel do tempo. Bancos duros que doíam até a alma, suspensão que fazia cada buraco parecer um terremoto, aquele cheiro eterno de óleo diesel e a cordinha encardida que todo mundo puxava para descer. A catraca era analógica, um show à parte. E os motoristas? Mais rápidos que carro de Fórmula 1. Ar-condicionado? Só se fosse no futuro. Na época, o jeito era abrir as janelas. E se chovesse com calor, era um Deus nos acuda. Quem viveu isso, hoje acha qualquer busão um paraíso. Olá, boa noite. Boa noite. Irã e Israel desrespeitam o cessar-fogo de Donald Trump. E depois de 12 dias de bombardeios, os dois países se declaram vitoriosos. Imagens de satélite registram cicatrizes de fogo e revelam um recorde na destruição da Amazônia e da Mata Atlântica no ano passado. No Rio Grande do Sul, milhares de desalojados pelos alagamentos agora enfrentam o frio. O governo propõe um calendário para devolver o dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas. Numa entrevista exclusiva ao Jornal Nacional, o príncipe William da Inglaterra explica por que o Brasil vai sediar um dos prêmios de sustentabilidade mais importantes do mundo. A ação penal que investiga a tentativa de golpe tem acareações no STF. Veja também os gols e os confrontos da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E termina em morte o acidente da brasileira Juliana Marins num vulcão da Indonésia. Agora, no Jornal Nacional. Depois de quase 2 semanas de ataques com mísseis, os governos do Irã e de Israel se declararam hoje vencedores do conflito que tem atraído as atenções de todo o planeta. A terça-feira deveria ter sido o primeiro dia de cessar-fogo entre eles, pelo que tinha dito ontem à noite o presidente dos Estados Unidos. Mas não foi bem assim. Donald Trump terminou o dia de ontem comemorando que os 12 dias de conflito iam acabar.
Por volta das 2 da manhã, pelo horário de Brasília, o presidente americano anunciou nas redes sociais que o cessar-fogo entre Israel e Irã estava entrando em vigor e pediu, por favor, não o violem. Mas em poucas horas, as comemorações deram lugar à frustração com os novos ataques entre Israel e Irã. Visivelmente irritado nessa manhã, o presidente americano fez as críticas públicas mais duras até agora contra o governo de Israel. Às 6h35 da manhã, em Washington, Trump falou com os jornalistas antes de embarcar para a cúpula da OTAN na Holanda. Ele criticou Israel e Irã por violarem o cessar-fogo. Não estou feliz com Israel indo atacar agora. Teve um foguete que foi disparado depois da hora e não acertou o alvo. E agora Israel está indo. Esses caras precisam se acalmar. É ridículo. O presidente reclamou que logo depois de terem fechado o acordo, Israel lançou os maiores ataques até agora e estava fazendo novos bombardeios hoje cedo. Trump afirmou que Israel e Irã lutam há tanto tempo que não tem mais a menor ideia do que estão fazendo. Disse um palavrão e foi embora. Minutos depois, deu uma ordem pelas redes sociais. Israel, não lance essas bombas. Se fizerem isso, será uma grande violação. Tragam seus pilotos para casa agora. O gabinete do primeiro-ministro israelense explicou que lançou ataques contra Teherã antes de o cessar-fogo começar a valer. Um ataque iraniano, também antes da trégua, matou 4 pessoas. Depois, segundo Israel, o Irã disparou 3 mísseis quando o cessar-fogo já estava em vigor. Os militares israelenses responderam então com um bombardeio a um radar perto de Teherã. Mas se abstiveram de novos ataques depois que Benjamin Netanyahu conversou por telefone com Donald Trump. O governo iraniano negou que tenha atacado. Ainda pela manhã, o presidente americano voltou às redes sociais e anunciou que o cessar-fogo estava novamente em vigor. Israel não vai atacar o Irã. Todos os aviões darão meia volta. No Irã, o presidente Massoud Pezeshkian declarou que o país colocou fim à guerra que Israel começou. Ele parabenizou os iranianos pelo que chamou de grande vitória. 606 pessoas morreram e 5.300 ficaram feridas, segundo o governo do Irã. Em Israel, foram 28 mortos e mais de 3.000 feridos. Em um discurso, Netanyahu também declarou vitória e disse que ela vai se manter por gerações. O primeiro-ministro afirmou que Israel conseguiu eliminar 2 ameaças existenciais, o programa nuclear e o arsenal de mísseis do Irã. Hoje, fontes do governo dos Estados Unidos repassaram à imprensa americana informações de um relatório preliminar de inteligência. O documento aponta que os ataques americanos a 3 usinas iranianas no sábado atrasaram em alguns meses a capacidade do Irã de produzir uma bomba atômica. Segundo o relatório, o bombardeio destruiu as entradas de 2 usinas, mas não destruiu as instalações no subsolo, diferentemente do que Trump tem dito. Os líderes dos países integrantes da OTAN se reuniram hoje na Holanda para discutir o aumento dos gastos militares. Enquanto o presidente americano anunciava o cessar-fogo no Irã, a maior organização militar do mundo, a OTAN, pedia a seus 32 países mais dinheiro para novas armas, muito mais, 5% do produto interno bruto de cada um, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Tudo por medo de um ataque russo. O secretário-geral Mark Rutte disse que é impensável que a aliança, com uma economia 25 vezes maior, seja superada pela Rússia em produção de armamento. De São Petersburgo, o presidente russo Vladimir Putin respondeu que a ideia de que a Rússia planeja atacar os países da OTAN é um absurdo propagado por políticos ocidentais para enganar os contribuintes. Os países da OTAN gastam em armas 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. É mais do que todos os outros países do mundo juntos, incluindo Rússia e China, disse Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi até Haia, na Holanda, como convidado.
A possibilidade de adesão da Ucrânia à OTAN foi um dos argumentos usados por Putin para invadir o país vizinho. Showing the true nature of Putin's war. Donald Trump faz a sua primeira aparição na OTAN desde que voltou à Casa Branca. Ele não concordou com a declaração final da cúpula, mencionando a agressão russa. Disse que teria que analisar. Ainda no avião, comentou a recusa da Espanha a contribuir com 5% do PIB. A Espanha é sempre um problema e isso é injusto com os outros. Que o governo de Espanha acaba de alcançar acordo com a OTAN. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, declarou que fez um acordo para investir apenas 2,1, o que considera suficiente para cumprir com as obrigações do país. Muito diferente da posição da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Numa sabatina no Senado, antes da reunião da OTAN, Giorgia Meloni falou que, em se tratando de defesa, pensa como os antigos romanos. Se você quer a paz, prepare a guerra. A oposição replicou que, em 2000 anos, muita coisa mudou. O governo da Indonésia anunciou que vai começar nas próximas horas a operação de resgate do corpo da brasileira Juliana Marins. Ela foi encontrada 600 metros abaixo da trilha do vulcão Rinjani. A equipe de resgate localizou Juliana Marins no fim do 4º dia de buscas. Segundo o governo da Indonésia, 7 socorristas se aproximaram do ponto onde ela estava, mas tiveram que montar acampamento na pedra pela falta de visibilidade. Um deles continuou descendo e conseguiu chegar até a jovem, já sem vida. A família compartilhou a informação da morte nas redes sociais no fim da manhã. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido. No sábado, horas depois da queda, Juliana foi localizada viva por um drone. Ela estava na fresta de uma pedra, se mexendo. A família chegou a ser informada que as equipes de resgate tinham chegado até a jovem e dado comida e água. Mas a informação foi desmentida depois. Parentes e amigos cobravam agilidade nas buscas. Ontem, os bombeiros conseguiram localizá-la novamente usando um drone de visualização térmica, mas ela não se movia. A jovem morava em Niterói e fazia um mochilão pela Ásia. Estava acompanhada por 5 turistas e 2 guias locais quando começou a subir a trilha do vulcão Rinjani. O local onde Juliana caiu fica numa área extremamente íngreme. A visão é de um precipício, um paredão de grandes pedras com areia e sedimentos rochosos. O topo do Monte Rinjani tem 3.726 metros de altitude. A queda foi a cerca de 3.000 metros. No sábado, Juliana estava a 300 metros penhasco abaixo. Depois, ela continuou deslizando pela montanha. As equipes de buscas encontraram a brasileira hoje a 600 metros da trilha. Os socorristas interromperam a operação de resgate do corpo de Juliana por causa do mau tempo. A Agência de Busca e Salvamento da Indonésia informou que o trabalho deve ser retomado nas próximas horas e as equipes vão usar cordas para içar o corpo da brasileira. Escaladores dizem que as condições da subida do vulcão são perigosas. A Isabel Leone é triatleta e esteve lá há 10 anos. Nenhuma obrigação de equipamentos emergenciais, né? A precariedade também dos guias que estão lá naquela situação é muito grande. Vários andando descalço, levando um peso absurdo, sem mochila, com pouca água, pouca comida. Ela tinha 26 anos, era formada em publicidade e vivia um sonho: viajar pelas Filipinas, Vietnã, Tailândia e Indonésia. Amigos homenagearam Juliana. Uma mulher gigante, um vulcão enorme. Virou história para um Brasil que hoje sabe que existiu uma brasileira arretada e desbravadora. A seguir, o recorde na destruição da Amazônia e da Mata Atlântica.
Combinar café com licor de doce de leite? Então clica aqui. A área queimada na Amazônia e na Mata Atlântica no ano passado foi a maior em 4 décadas. O fogo destruiu cerca de 30 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros no ano passado. 62% a mais que a média histórica, que era de cerca de 18 milhões de hectares, segundo o relatório do MAP Biomas. Essas são imagens de satélite num trecho de Pantanal às margens do Rio Paraguai. As chamas consumiram mais de 2 milhões de hectares de vegetação próxima ao rio. Veja como a região se transformou de um ano para o outro. Nós viemos aí de 2 anos seguidos, 2023 e 2024, uma seca muito severa, atingindo grande parte dos biomas brasileiros, e isso fez com que a paisagem ficasse mais inflamável mesmo. O MAP Biomas faz a comparação com imagens de satélite registradas desde 1985. Em todo esse tempo, 2024 foi o pior ano em incêndios para a Mata Atlântica e a Amazônia. Os 2 biomas tiveram os maiores índices da história em perda de vegetação pelo fogo. Na Floresta Atlântica, a perda foi de mais de 1 milhão de hectares. Um aumento de 260% em relação à média histórica. O Cerrado continua sendo o bioma mais afetado por incêndios recorrentes. 35% da vegetação atingida pelo fogo estavam nesse bioma. Mas a Amazônia sozinha respondeu por metade da área queimada no ano passado, 15 milhões de hectares. Só a terra indígena Utiariti, em Mato Grosso, perdeu mais de 2 milhões de hectares. Mais de 70% dos incêndios florestais ocorreram entre agosto e outubro, período de estiagem. Foi o que aconteceu no interior de São Paulo. O fogo, que começou num canavial, se espalhou pela mata. Preciso continuar reduzindo o desmatamento para não ter ignição, para um incêndio florestal. E é preciso melhorar o manejo de pastagem, porque assim também a gente reduz a chance desse fogo escapar e virar um incêndio florestal. A chegada do frio agravou ainda mais a situação dos gaúchos atingidos pelas cheias. Mais de 7 mil estão desalojados. Na região das ilhas de Porto Alegre, a água continua subindo. Hoje, o Wagner salvou o que conseguiu e se abrigou na casa de parentes. O pessoal está muito nervoso, que não sabe o que vai acontecer, né? Diz que não ia ter gente na ilha, olha, a água tá aí. Tu tá vendo esse frio batendo na orelha aqui? Não tá fácil também. Em todo o estado, 7 rios estão acima da cota de inundação por causa dos temporais da última semana. Grande parte dessa água vem parar no Guaíba. Ele ainda está recebendo águas da cheia do Jacuí e também águas do Taquari, devido à chuva de entre domingo e segunda-feira. Num dos cenários de previsão, ele ainda pode se elevar um pouco. O grande volume de água que vem dos rios causa alagamentos em outras áreas da região metropolitana de Porto Alegre, como aqui em Eldorado do Sul. E agora os moradores têm mais uma preocupação. A primeira onda de frio do inverno chegou, derrubando as temperaturas no Rio Grande do Sul. A Sandra teve que sair de casa e ir para esse espaço improvisado em uma lanchonete. A minha casa está destruída. Da outra enchente já ficou destruída e agora está mais ainda. Não dá para morar, está inabitável. O frio vai ser ruim porque ele tem bronquite, né? Várias cidades gaúchas registraram temperaturas negativas hoje. Na zona rural de Soledade, a geada congelou a vegetação. A mínima foi de menos 1,8 grau. Em São José dos Ausentes, a sensação térmica chegou a 16 graus negativos. Em Gramado, na Serra, um chafariz congelou. Os termômetros marcaram menos 4 graus. Em Pinheiro Machado, teve neve. O fenômeno foi registrado na madrugada e durou cerca de 10 minutos. A prefeitura suspendeu as aulas nesta semana. O Brasil ainda lembra o que aconteceu no Rio Grande do Sul 13 meses atrás. 13 meses. Na página praquemdoar.com.br você encontra organizações confiáveis que podem ajudar as vítimas dessas enchentes.
O endereço do site é muito fácil de lembrar, paraquemdoar.com.br. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã. Eliana, boa noite, conta pra gente. Boa noite, Renata, Bonner, e para você. Amanhã pode esfriar mais e fazer 10 graus negativos em Urupema, na Serra Catarinense. Na Serra Gaúcha, em Vacaria, -6. E no sul do Paraná, em General Carneiro, 3 graus abaixo de zero. Em quase toda a região sul tem possibilidade de geada, no sul de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro também, além de grande parte de São Paulo, incluindo a capital paulista. A previsão é amanhecer com 5 graus. Se a temperatura cair mais, há risco de gear. Condição que também existe em Porto Alegre e Curitiba, com mínimas de 4 e de 1 grau. A quarta-feira também começa gelada em Florianópolis e Campo Grande, com 6 e 8 graus. No Rio e em Belo Horizonte, 11 e 12 graus. Em Brasília, Goiânia e até em Cuiabá e Rio Branco, de 13 a 16 graus. E à tarde esquenta pouco, do sul do país até Vitória, Rio de Janeiro, Campo Grande, com máximas de 23 graus. Em Rio Branco, 25 e 10 graus a mais em Palmas e Teresina. O dia fica ensolarado em quase todo o Brasil e a chuva está prevista nas áreas em verde do mapa, com risco maior de temporal no litoral de Pernambuco e da Bahia, inclusive nas regiões do Recife e principalmente de Salvador. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Em novembro agora, desse ano, o Brasil vai estar no centro das discussões sobre o futuro do planeta, porque além da Conferência do Clima da ONU, o nosso país também vai sediar um dos prêmios mais importantes do mundo na área de sustentabilidade, o prêmio Earthshot, criado pelo príncipe William da Inglaterra. Hoje, o príncipe deu uma entrevista exclusiva ao Jornal Nacional e anunciou que a cerimônia vai ser no Museu do Amanhã, no Rio. O anúncio foi durante a Semana da Ação Climática em Londres. Centenas de eventos espalhados pela capital britânica reúnem autoridades, empresários e ativistas para debater medidas concretas contra as mudanças do clima. É uma espécie de esquenta para a COP30 em novembro no Brasil. Hoje, pela manhã, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o embaixador André Correia do Lago, presidente da COP30, participaram de um painel. A ideia foi trazer a perspectiva de diferentes setores da sociedade. E as pessoas puderam trazer, do ponto de vista na ética, o que precisa ser feito ou o que precisa parar de ser feito para podermos estar alinhados com 1,5, não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. Esse limite ao aquecimento do planeta é a principal meta do Acordo de Paris, que está completando 10 anos. Enquanto isso, na área central de Londres, o príncipe William celebrou o impacto positivo do Earthshot Prize, considerado o Oscar da sustentabilidade. Esse prêmio, criado pelo príncipe de Gales, tem a missão de identificar e acelerar soluções inovadoras na área ambiental. São 5 categorias, entre elas limpeza do ar, oceanos e combate à crise climática. O vencedor de cada uma recebe o valor de 1 milhão de libras, mais de 7,5 milhões de reais. William anunciou que essa edição já tem data e endereço. Será no dia 5 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Esse evento de hoje marca a contagem regressiva para a premiação, que pela primeira vez acontece na América Latina. O Earthshot Prize tem como pilares a urgência e o otimismo no combate às mudanças climáticas. Em uma entrevista exclusiva para o Jornal Nacional, o príncipe William contou por que escolheu o Brasil. Brazil is going to produce the best, the most amazing Earthshot Prize we've ever had. That's why we chose it. So I think the vibrancy of the people, the energy, the beautiful country, it couldn't not be Brazil. We want the Earthshot Prize to be Brazilian in nature, so it's going to have a real Brazilian flavour, and we're really excited to see what energy and enthusiasm is brought to the prize. O diretor do Museu do Amanhã, Ricardo Piquet,
disse que será uma honra acolher a premiação. Uma sinergia muito positiva receber esse prêmio, na medida em que o propósito do museu, pelo qual ele foi criado, tratar, debater, projetar futuros possíveis dentro dessa crise climática, coincide com o propósito do próprio prêmio. A Globo é a principal parceira do prêmio no Brasil. A primeira edição do Earthshot foi em Londres, em 2021. O prefeito Sadiq Khan falou sobre o legado da premiação. Traz para a cidade não apenas grandes inventores, inovadores, financiadores, mas também o prestígio e a seriedade da Sua Alteza Real, o Príncipe William. O mundo todo está de olho nessa cerimônia. A seguir, o governo propõe um calendário para devolver o dinheiro do INSS descontado ilegalmente. Combinar café com licor de doce de leite? Então clica aqui. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a ata da reunião da semana passada em que aumentou a taxa básica de juros para 15% ao ano. O Copom avaliou que o conflito no Oriente Médio aumenta as incertezas sobre o cenário externo e que ainda é cedo para saber qual vai ser o impacto no Brasil. O comitê voltou a defender a importância do equilíbrio nas contas públicas para o controle da inflação. Confirmou que vai parar de subir os juros para avaliar os efeitos da alta já acumulada, mas afirmou que a Selic deve continuar elevada por um período bastante prolongado. O governo alterou de novo o prazo máximo de duração do auxílio por incapacidade temporária sem a perícia médica. Dessa vez, uma portaria estabeleceu provisoriamente que o prazo máximo para o beneficiário receber auxílio sem passar por perícia, só com base em documentos, é de 2 meses. O governo propôs hoje um calendário para devolver o dinheiro descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas. O INSS apresentou o cronograma numa audiência pública de conciliação convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que reuniu representantes do governo federal, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. Toffoli é o relator da ação da AGU, que trata do ressarcimento dos descontos irregulares. A proposta é de pagamento integral, direto em conta, sem necessidade de intermediário e de abertura de uma nova conta. Os pagamentos começariam em 24 de julho, em lotes a cada 15 dias. No primeiro lote, receberiam cerca de 1,5 milhão de aposentados e pensionistas. O segundo pagamento seria em 9 de agosto, o terceiro em 24 de agosto. Mesmo com o anúncio de um calendário, ainda não há consenso sobre como o INSS vai fazer esse pagamento, de onde vai sair o dinheiro. O ministro Dias Toffoli cobrou uma resposta rápida para os descontos indevidos. A solução a ser dada nessa ação, ela deve e tem que passar por uma integral reposição dos valores desviados àqueles que foram lesados. O esquema de fraudes contra o INSS foi revelado em abril. Segundo a Controladoria Geral da União, os descontos irregulares de aposentados e pensionistas começaram em 2019. O valor total das fraudes pode chegar a 6 bilhões de reais. Segundo o INSS, mais de 3 milhões de beneficiários já negaram ter autorizado qualquer desconto associativo. 16 entidades associativas estão sendo investigadas. A Justiça já determinou o bloqueio de 2 bilhões e 800 milhões de reais em bens dessas empresas. O governo estuda editar uma medida provisória para pagar os descontos indevidos. MP que depois precisa ser aprovada pelo Congresso. O ministro Dias Toffoli espera ter um acordo até o dia 15 de julho, para que possa então iniciar o pagamento no dia 24 de julho. O Supremo Tribunal Federal vai retomar amanhã o julgamento sobre o Marco Civil da Internet. Até agora, a maioria dos ministros votou a favor da responsabilização das plataformas digitais em caso de publicação de conteúdos ilegais. Os ministros estão debatendo a constitucionalidade do artigo 19 da Lei de 2014, do Marco Civil da Internet.
O artigo trata da responsabilização das plataformas digitais no caso de conteúdos criminosos ou ofensivos postados por usuários. O trecho questionado diz que o provedor da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo postado por usuários se, após ordem judicial, a plataforma não apagar a publicação. Dos 11 ministros, 8 já votaram. Os relatores Dias Toffoli e Luiz Fux consideraram o artigo 19 inconstitucional e retiraram a obrigatoriedade da determinação do juiz para que a postagem seja apagada. Pelo voto, a notificação da vítima ou do advogado deve ser suficiente para que a plataforma passe a ser responsável pela publicação. Toffoli citou como exemplos postagens que disseminam discursos de ódio, como o caso que aconteceu em fevereiro de 2025 no Rio. A investigação da Polícia Civil levou a uma quadrilha que usava a rede social Discord para planejar e executar crimes com transmissão online, incluindo o incêndio de um homem em situação de rua. Além disso, o grupo estimulava os seguidores a se automutilarem, incentivava suicídios e obrigava menores a se despirem em frente às câmeras. A Discord é praticamente uma terra sem lei, uma terra de ninguém. Então, não tem moderação ativa de conteúdo, eles não comunicam previamente às autoridades que está havendo um conteúdo criminoso. Eu acho que quem acha que isso vai contra a liberdade de expressão não tem ideia do que está acontecendo. Também entendem que as plataformas podem ser responsabilizadas outros 5 ministros: Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. André Mendonça, após vistas do processo, considerou o artigo 19 constitucional. O ministro disse que é preciso fazer uma análise minuciosa que contemple a liberdade de expressão e a proteção de direitos fundamentais. Ainda faltam os votos de Nunes Marques, Carmen Lúcia e Edson Fachin. O julgamento está marcado para recomeçar amanhã, apesar de a maioria dos ministros do STF já entender que as plataformas podem ser responsabilizadas e punidas pelo conteúdo dos usuários. Ainda não há consenso sobre alguns detalhes. Os ministros devem discutir em plenário as circunstâncias em que a punição poderá ser aplicada. A maior divergência é nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. A calúnia consiste em imputar falsamente a alguém a prática de um crime, enquanto a difamação ocorre quando há ataques à reputação. A injúria é ofender a dignidade ou o decoro da pessoa sem imputar-lhe um fato específico. Neste tipo de postagens, o ministro Barroso acha que o conteúdo deve ser removido das plataformas apenas quando houver ordem judicial. Hoje, o laboratório NetLab da UFRJ, que estuda a relação entre direito e tecnologia, divulgou uma nota técnica sobre a regulação de conteúdo nas plataformas digitais na Europa. Em países como a Alemanha, por exemplo, se discutia o risco de os usuários se sentirem inibidos e deixarem de postar com a regulação das redes. Segundo o levantamento, não foi o que aconteceu. O estudo mostra que em países da União Europeia, onde há regulação, as próprias plataformas se responsabilizaram e retiraram de forma espontânea 99% dos conteúdos indevidos. Amanhã, o que estará em discussão no STF é como tornar o ambiente digital mais seguro. Não se trata de reduzir o uso, nem de milindrar o uso, nem de regulamentar o uso da rede. O que a gente está falando é de tornar esse ambiente mais seguro, onde as leis que valem fora do universo online passem a valer online também para proteger o cidadão. O Discord declarou que tem uma política de tolerância zero para discurso de ódio e violência e que, no caso mostrado na reportagem, a plataforma baniu as contas envolvidas e coopera com as autoridades na investigação. A seguir, as acariações na ação penal que investiga a tentativa de golpe. E a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Combinar café com licor de doce de leite? Então clica aqui. Não é só bateria,
é Moura. Moura é Moura. O Supremo Tribunal Federal fez hoje 2 acariações na ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. As acariações foram a portas fechadas. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e advogados de alguns réus acompanharam pessoalmente. Moraes negou o pedido da defesa do ex-ministro e candidato a vice de Jair Bolsonaro, general Walter Braga Neto, para que a acariação fosse gravada. Segundo ele, para evitar pressões indevidas, inclusive por meio de vazamentos pretéritos do que seria ou não perguntado aos co-réus, que poderiam comprometer a instrução processual penal. De acordo com a ata da acariação, divulgada horas depois, os réus mantiveram seus depoimentos e, com isso, as contradições continuaram. Uma delas sobre uma suposta entrega de dinheiro em uma sacola de vinho que Cid disse que recebeu de Braga Neto. Segundo as investigações, era para financiar o plano Punhal Verde Amarelo, que previa o monitoramento e até o assassinato de autoridades. Braga Neto voltou a negar a entrega do dinheiro. Cid manteve a versão de que recebeu a sacola. O advogado de Braga Neto perguntou se ela estava lacrada ou aberta. E disse que teria calculado o valor aproximado pelo peso da sacola, mas que em momento algum ela foi aberta. O advogado de Braga Neto perguntou por que Mauro Cid não se referiu à sacola de dinheiro nos primeiros depoimentos à PF. Cid disse que não se referiu à entrega do dinheiro porque estaria ainda em choque em virtude da prisão de companheiros dele. A defesa de Braga Neto também quis saber onde ele teria recebido a entrega. Cid disse não se recordar exatamente, mas que pode ter sido em um dos 3 lugares onde transitava mais no Alvorada: a garagem privativa, a sala da ajudância de ordens ou o estacionamento ao lado da piscina. A segunda acariação foi entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, que é testemunha na ação penal. Diante do ministro Alexandre de Moraes, o general Freire Gomes afirmou que Anderson Torres não participou das reuniões em que os comandantes militares discutiram a minuta de um decreto golpista com o então presidente Bolsonaro. E reiterou o seu depoimento judicial, onde afirmou que o réu Anderson Torres, na sua presença, jamais incentivou qualquer ato fora da legalidade. Sobre o documento encontrado pela PF na casa de Anderson Torres, Freire Gomes disse que ele tinha um conteúdo semelhante ao documento apresentado por Bolsonaro aos comandantes militares em dezembro de 2022. De acordo com a ata, a testemunha não diz que as minutas são iguais ou com conteúdos idênticos, mas sim que os conteúdos são semelhantes. Com o fim das acariações, o processo do núcleo crucial da tentativa de golpe se aproxima do fim. Agora, o relator Alexandre de Moraes pode abrir prazo para as últimas manifestações do Ministério Público Federal e das defesas. Depois disso, a primeira turma poderá se reunir para julgar os réus e decidir se Bolsonaro e outros 7 aliados são inocentes ou culpados. O Santos anunciou a renovação do contrato de Neymar até dezembro. Desde que voltou a jogar pelo clube em 5 de fevereiro, Neymar entrou em campo 12 vezes, marcou 3 gols e sofreu 2 lesões. O Palmeiras avançou na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e vai enfrentar o Botafogo nas oitavas de final. Do uruguaio Soares. Ele veio, me cumprimentou, pediu para trocar a camisa, eu falei, claro. O Palmeiras precisava de um empate com o Inter Miami para avançar em primeiro no Grupo A. O time do Estevão ainda não tinha sofrido gols nesta competição e levou logo 2. O argentino Tadeu Allende, no primeiro tempo, capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos e com... No saldo de gols, o Palmeiras garantiu a primeira colocação. Teremos confronto brasileiro aqui na Copa do Mundo de Clubes. Sábado que vem, na Filadélfia, Palmeiras e Botafogo se enfrentam pelas oitavas de final. O Botafogo avançou no grupo que era considerado o mais difícil da competição, ganhou do PSG, campeão europeu, e eliminou o Atlético de Madrid. Para quem ia conhecer o Mickey, eu acho que nada mal passar num grupo da morte como esse. Em 2023, o Palmeiras foi campeão brasileiro, ultrapassando o Botafogo nas rodadas finais, com direito a uma virada épica por 4-3 no estádio do Botafogo. Ano passado, o Botafogo deu troco, campeão brasileiro, tomando a liderança do Palmeiras, também na casa do rival. Os dois times se enfrentaram nas oitavas de final da última Libertadores. O Botafogo avançou e conquistou o título inédito, que valeu a vaga na Copa de Clubes.
Eu acho que vai ser difícil para o Palmeiras, como vai ser difícil para o Botafogo também. Então a gente vai ter, né, um brasileiro nas quartas de finais, então isso também valoriza o nosso futebol. O Bayern de Munique vai enfrentar o Flamengo na próxima fase porque perdeu do Benfica de Portugal. A torcida do Benfica, sob comando de brasileiros, corintianos, São Paulino e vascaíno, juntos, apoiando o Benfica, porque uma vitória do time português faria com que o Flamengo enfrentasse o poderoso Bayern de Munique nas oitavas de final. O Flamengo, quanto mais rápido cair, é melhor. Tchau, Flamengo, vai voltar para casa. O Bayern já entrou classificado, mas precisava de pelo menos um empate para terminar em primeiro. 1-0 Benfica, que ainda teve chances de ampliar. No segundo tempo, alguns dos principais jogadores do Bayern entraram em campo. O time alemão passou a pressionar o Benfica, mas não conseguiu o empate e agora será o adversário do Flamengo nas oitavas de final. O goleiro ucraniano Trubin salvou o Benfica com grandes defesas, principalmente neste chute cara a cara de Sané. Flamengo did well in the group. Thomas Müller, um dos maiores jogadores da história do Bayern, elogiou o Flamengo, que terminou em primeiro lugar em um grupo duro, e disse que o time dele vai se reerguer da derrota de hoje, porque no mata-mata é um outro campeonato que começa. O trabalho dos torcedores dos outros times brasileiros que secaram o Flamengo funcionou, e agora eles já estão prontos para apoiar o time alemão. Vamos, 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 Bayern! No mesmo grupo, o Boca Juniors da Argentina empatou com o Auckland City, eliminados. O Fluminense vai disputar a classificação pelo Grupo F amanhã com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. É uma caminhada das mais longas no futebol mundial. Até a FIFA se rendeu à longevidade de Fábio. No site oficial, a entidade máxima do futebol destacou que o goleiro do Fluminense disputa a Copa do Mundo de Clubes 28 anos depois do primeiro torneio mundial dele. O Sub-17 em 1997, quando foi campeão, ao lado de Ronaldinho Gaúcho pela seleção brasileira. Jogar em alto nível não é fácil, né? E tô com 44 anos, então não me rotulo assim pela idade, né? Na minha cabeça, como se eu tivesse 35, 30. É o mais velho entre todos os jogadores dessa. O recordista é o aposentado goleiro inglês Peter Shilton, com 1.390 partidas. Número reconhecido pelo Guinness, o livro dos recordes. Fábio está a 14 jogos dessa marca. Amanhã, contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul, aqui em Miami, o Fluminense joga pelo empate para passar às oitavas de final. Ou seja, se Fábio não tomar gol, já é a garantia de vaga na próxima fase. O time fez um último treino pela manhã em Colômbia, que tem sido a base tricolor nessa Copa do Mundo. Foi o último trabalho antes da viagem para Miami. A próxima parada do Fluminense pode ser Atlanta se ficar em primeiro do grupo, ou Charlotte se terminar em segundo. Voltar para o Brasil eliminado é a única opção que nem passa pela cabeça. Vamos ver a agenda de amanhã, sempre com horário de Brasília. Vamos lá. A partir de 3h40 da tarde, a Globo mostra Mamelodi Sundowns da África do Sul e Fluminense. À noite, tem Inter de Milão contra River Plate da Argentina, logo depois de Vale Tudo, às 9h45. Esses jogos também vão estar no Globoplay de graça. Às 4 da tarde, o Sport TV 2 transmite Borussia Dortmund da Alemanha e Ulsan da Coreia do Sul. 10 da noite, tem Urawa Reds do Japão contra Monterrey do México. E daqui a pouco, depois de Vale Tudo, tem Flamengo e Los Angeles FC ao vivo aqui na Globo. Marcelo Correge está lá no estádio, em Orlando, né, Correge? Boa noite para você. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. O time do Flamengo já está aqui no estádio de Orlando, vai entrar em campo daqui a pouco, classificado para as oitavas de final, com o primeiro lugar do Grupo D garantido, sabendo que vai enfrentar o todo-poderoso Bayern de Munique da Alemanha no domingo, mas com um time forte mesmo assim. O técnico Felipe Luiz poupou apenas os 4 jogadores que tinham cartões amarelos. Então, a equipe vai a campo com o Rossi no gol, o Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alexandre. No meio-campo, Everton Araújo,
Alan e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro, que está de volta ao time titular. Esse time do Los Angeles FC perdeu as 2 partidas até aqui, mas tem jogadores muito conhecidos do futebol mundial, como os franceses Hugo Lloris, goleiro, e Olivier Giroud, centroavante, que foram campeões mundiais em 2018 na Copa da Rússia. Bonner, Renata. Obrigada, Correge. E depois do jogo, tem Central da Copa e Jornal da Globo. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.